Eu quero falar sobre a entrevista entre Kim.com e Tucker Carlson que eu assisti na semana passada, porque é bem interessante. Mas a principal razão pela qual eu quero falar sobre isso é, primeiro, a história de Kim.com é fascinante, mas segundo, há uma relevância para a indústria de cidadania e residência por investimento. Porque o que Kim alcançou foi proteção para si mesmo e para sua família ao diversificar suas residências e cidadanias. Mas antes de tudo, Kim é um cara fascinante. Primeiro, ele é super inteligente. Ele sabe exatamente o que está fazendo e eu me lembro dele há 25 anos. Quero dizer, eu me lembro do início dos anos 2000, ele estava participando dos rallies de carros Gumball. E na época eu tinha uma Mercedes muito boa. Eu tinha esse lindo SL55 AMG, um carro lindo, eu achava esse carro incrível. Mas o que o Kim tinha era simplesmente incrível. Quer dizer, ele tinha uns 5 Mercedes diferentes. E os carros dele eram tipo, eu nem sabia que dava para fazer aquilo. Eram tipo Brabus de alta performance feitos sob medida. Eram carros únicos. E ele seguiu em frente e não só era chamado de hacker da internet, pioneiro ou investidor, mas ele também era um piloto muito bom e ele venceu o rally de carros Gumball, eu acredito. Mas ele era famoso. Quer dizer, ele era um cara muito grande e gordo. Quer dizer, dava para ver e ouvir ele a quilômetros de distância e ele gostava de festas. Ele era tipo o cara que todo mundo conhecia e queria estar perto, mas ele era esperto com isso. Ele não festejava só por festejar, sabe? Ele festejava porque gostava de fazer contatos e quando ele falava, as pessoas ouviam. E sabe como eu disse, nós o conhecíamos na época através dos ralis de carros e, sabe, ele era uma figuraça. Quer dizer, meu Deus, quando ele sentava no carro dele, você sabia que era ele dirigindo porque o carro fazia isso. Ele era desse tamanho, mas ele seguiu em frente e ficou mais famoso pelo Mega Upload. Agora, o Mega Upload, se você não sabe, era na época o maior site de compartilhamento de arquivos do mundo. Era enorme. Quer dizer, a certa altura ele estava ocupando acho que 4% ou 5% de todo o tráfego da web mundial passando pela empresa do Kim. Quero dizer, esse era o tamanho do Mega Upload. E o Mega Upload era basicamente uma plataforma de compartilhamento de arquivos. Você podia, era como armazenamento em nuvem, semelhante ao Google Drive hoje em dia. Mas o Kim foi o pioneiro. Ele foi o primeiro a realmente fazer isso e mostrar às pessoas que você podia guardar documentos na nuvem. E quer dizer, eu usava quando eu estava viajando, era uma ótima maneira. Eu podia simplesmente fazer upload de todos os meus dados para o Mega Upload, porque, sabe, meu laptop na época não conseguia armazenar tudo. Isso foi antes do YouTube, Google e Facebook, o iPhone nem tinha sido inventado, dados já eram fundamentais e o Kim entendeu isso logo no início. Mas o Kim se tornou poderoso demais. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu nos primórdios da internet. Certas pessoas como o Kim, caras altamente respeitados e inteligentes, criaram coisas, inventaram o que era a tecnologia que vemos hoje até certo ponto e ficaram grandes demais e poderosos demais. E para começar,